A paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou o comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD da lição de jovens. Hoje encerraremos o trimestre com a lição de número 13 com o tema O Vento Ainda Sopra Onde Quer. Amém? Vamos então para esta lição maravilhosa, uma lição que vai encerrar o nosso aprendizado desse trimestre. Amém? Eu espero que durante este ano eu possa ter contribuído de alguma maneira para o seu crescimento espiritual, para o seu desempenho nessa escola dominical favorável, claro. Eu espero que o canal EBD em Foco, tanto o canal como o nosso site, tenha oferecido para você o melhor. Amém? Vamos então para a lição de hoje. Texto do dia. Joel, amém? Capítulo 2, versículo 28. E há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém? Esse foi o texto que o comentarista achou por melhor para encaixar. Na realidade é o texto realmente profético, é uma passagem profética, no qual o comentarista da lição ele usou para colocar como texto do dia, para que você já possa estar entrando então aqui na sintonia da nossa lição, já que nós vamos estudar sobre a manifestação do Espírito Santo, amém? Sobre o vento, que quem controla o vento não é o homem, mas sim Deus. Síntese. O mover do Espírito e a obra de Deus não estão restritos a uma teologia ou à vontade do homem. Como eu falei ainda há pouco, o vento que é soprado, que acontece, né, no nosso dia a dia, quando o vento bate na gente, a brisa bate na gente, não somos nós que controlamos o vento. Não é uma máquina que controla o vento. Já até é feita, claro, a máquina para soprar o vento, no caso o ventilador, ar-condicionado, essas coisas. Mas eu estou falando do vento natural. Esse vento natural não é o homem que controla ele. Amém? E assim como não é o homem que controla esse vento natural, assim também é o mover do Espírito. Amém? Porque o mover do Espírito não depende do homem, mas depende de Deus. Porque ele é quem controla o mover do Espírito. Um texto bíblico, costumamos não fazer leitura em Atos capítulo 2, versículo 14 a 18. Amém? Versículo 27 ao 39. Costumamos não fazer leitura para ganharmos tempo na lição. Então vamos aqui pular para a introdução e nos diz assim. Chegamos então ao final desse trimestre. E mediante o estudo de cada lição, observamos que Deus não se vê limitado pelo pensamento humano. Não se limita então ao pensamento humano, claro, sem sombra de dúvida. Ele pode até agir, no caso, ele pode agir da forma que lhe convier. Sua vontade é que sejamos todos revestidos de poder para testemunhar a respeito da obra de salvação efetuada por Cristo Jesus. Ele também deseja que sejamos usados com os dons espirituais para a edificação da igreja. E de que forma então você tem respondido a esse presente de Deus? De que forma você tem experimentado o batismo com o Espírito Santo? De que forma você tem experimentado esse revestimento de poder? Ou será que você é batizado com o Espírito Santo? Amém? Então, você tem realmente levado a sério aquilo que Deus disse a esse respeito? Olha, irmãos, a vontade de Deus, para o vídeo do canal EBD em Foco, é que todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que são servos de Cristo, eles possam testemunhar dele e que todos eles possam ser instrumentos, no caso, não somente no evangelismo, como instrumentos, no caso, no quesito dons espirituais. Sabe por quê? Porque quando eu tenho um dom, eu tenho que zelar desse dom, eu tenho que cuidar desse dom, eu tenho que fazer com que este dom que Deus me deu, que Deus me concedeu mediante o Espírito Santo, amém? Ele possa ser glorificado na minha vida. É claro que não o meu nome, mas o nome de Deus, entende? Então, é bom que nós façamos essa reflexão. Será que eu tenho usado os dons do Senhor para glorificar o nome dele, ou para exaltar o meu nome, ou para glorificar o meu nome? Eu vejo por aí que existem muitas instituições, que até algumas que fingem ter dons espirituais para promover cultos e mais cultos, lotados e lotados, enganando pessoas, né? Dizendo que o Espírito Santo está concedendo dons para aqueles servos, e quando nós observamos de perto, são pessoas totalmente corrompida,
pelo diabo. No caso, ele se corrompe para ganhar mais dinheiro. E aí ficam usando, enganando os irmãos, enganando os pobres, coitados, que não têm conhecimento. Por quê? Porque quando nós temos conhecimento, nós não somos enganados. Porque foi Deus que falou que o povo é destruído por falta do conhecimento. Então, se eu tenho o discernimento, o conhecimento do que é certo, do que é errado, se eu tenho o conhecimento do que é de Deus, do que não é de Deus, eu não vou ser enganado. Sabe por quê? Porque eu vou estar alicerçado na palavra. Porque eu vou estar alimentado pela palavra. E eu sei o que provém de Deus e eu sei o que não provém de Deus. Amém? Primeiro tópico, voltando então a Atos 2. Oração em meio à comemoração. Vamos lá? Lucas nos diz que a descida do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes, uma festa tradicional em Israel. Em Jerusalém havia então judeus vindos de diversas partes do império para celebrar as festas das colheitas. Irmãos, Joel, como eu falei lá atrás, né, no texto do dia, né, Joel ele previu, no caso, foi um ato profético, o derramamento do Espírito Santo, né, que foi uma visitação que ocorreu, no caso, em Atos capítulo 2. Amém? E nós vamos reler um pouco aqui essa história, essa narrativa, e vamos chegar em algumas conclusões. Amém? E uma das primeiras conclusões é essa que eu estou acabando de ler, que eles oravam, né? Por mais que estava tendo uma festa em Jerusalém, mas eles estavam orando. Olha só. Enquanto a maior parte dos habitantes de Jerusalém festejava, um grupo de pessoas, olha só, orava. Enquanto a cidade comemorava uma festa nacional, um grupo de judeus se retiravam da aglomeração para esperar a resposta de Deus. Parece que eu vejo nos nossos dias algo acontecendo dessa mesma maneira. Enquanto milhares de pessoas vão sair para as ruas, e vão sair para as praias, vão sair... É pecado, Thiago? Não é pecado. Entenda bem, viu, irmãos? Não é pecado isso. Amém? Já que eu vou fazer uma crítica também baseada nisso que eu vou falar. Enquanto muitas pessoas estão saindo para as festas, vão se divertir, vão dançar, vão procurar alimentar os seus desejos materiais e carnais, outras pessoas, um grupo de pessoas, eles vão se reunir dentro das instituições para clamar a Deus, para pedir a Deus que iniciem o ano de 2019, né, com a presença de Deus em suas vidas. Mas é melhor você passar o ano inteiro com Deus do que você passar somente uma virada. Tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente que veste a camisa branca pensando que vai trazer paz para ela no ano todinho, né? Ela veste a camisa branca no primeiro dia de janeiro, mas durante os outros dias, 365 dias, não usam branco. Amém? O que eu quero falar com isso? O que eu quero falar é que muitas pessoas têm procurado, né? Em satisfazer os seus desejos carnais durante toda a época do ano e tiram somente um dia, né? Eu passei o ano todo me divertindo, agora eu vou passar a virar do ano da igreja, porque a virar do ano da igreja é importante, é maravilhoso. Nós vamos passar a virada na igreja porque nós vamos iniciar o ano com Deus nas nossas vidas. Meu amigo, é mais importante você passar todo o ano na presença de Deus do que você passar somente um dia, ou no caso, uma virada na presença de Deus. Amém? Eu só estou fazendo uma crítica em relação ao fato das pessoas quererem tirar, eu lembrei disso agora, quererem tirar somente a virada do ano para passar na igreja. Então, voltando aqui para a lição, observamos que aqueles discípulos de Jesus, né, eles tinham um momento ali para se festejar, tinham sim, todo mundo estava festejando, tá, e tudo, mas eles preferiram ouvir a voz de Jesus, que ficassem em Jerusalém até que do alto sejasses revestidos. Foi naquele grupo de pessoas, então, em Israel, que Deus então inaugurou o que podemos chamar da Era do Espírito Santo. Esse grupo de pessoas tinham recebido uma orientação de Jesus a de ficar em Jerusalém e aguardar então pelo batismo do Espírito Santo. Irmãos, como eu falei ainda há pouco, era um cenário festivo. Amém? Mas só que enquanto uma parte dos habitantes em Jerusalém estavam festejando, estavam em uma festa, já esse outro grupo de pessoas estavam clamando a Deus, estavam orando a Deus, pedindo para que cumprisse, né, a ordenança de Jesus, que Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido. E o que nós temos que entender uma coisa é o seguinte, é que para nós obtermos resposta de Deus, para nós obtermos decisões, né, de Deus em nossas vidas, intervenções de Deus em nossas vidas, nós temos que dedicar alguns momentos em orações. É claro que Deus não vai fazer tudo nas nossas vidas porque nós estamos pedindo a Ele, não. Mas se aconteceu com os discípulos, para que eles ficassem clamando a Deus para enviar o Espírito Santo, por que eu não posso clamar a Deus para enviar o Espírito Santo para
convencer a minha esposa, para convencer o meu esposo, para convencer o meu pai, para convencer o meu filho, o meu irmão, que ele está errado nos seus delitos e nos seus pecados. Amém? Porque eu não consigo, eu, ser humano, não consigo convencer o homem dos seus delitos e dos seus pecados. Somente o Espírito Santo pode convencer. O Espírito Santo só vai fazer isso, né? Claro, mediante a sua graça e misericórdia, mas também mediante ao clamor que nós fazemos a Deus, pedindo para que Ele possa intervir na vida dos nossos familiares. Tá. O Espírito Santo lhes concedia então que falassem línguas estranhas. Vamos lá. As línguas que os discípulos de Jesus falaram lhes foram concedidas pelo Espírito Santo. Lucas registrou dessa forma que não haviam sido aprendidos de forma pedagógica ou natural, pela convivência com pessoas estrangeiras e o contato com a forma de falar. Lucas ele vai relatar que foram reconhecidas línguas de pelo menos 11 grupos étnicos, ou seja, de 11 nações, vamos dizer assim, né? Pessoas que estavam ali no dia a dia em Jerusalém naquela festa. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes não apenas glorificou a Deus, mas trouxe um revestimento de poder aos que estavam esperando o cumprimento daquela promessa. Olha, irmãos, uma coisa bem interessante, que era, da medida como eles abriam a boca, era que iam saindo as palavras, né? Palavras no qual eles não tinham nem aprendido, mas que as pessoas que estavam ali em volta, né, estavam entendendo tudo. Eram frases que para eles não tinham sentido, mas que para aquelas pessoas que estavam em volta estavam entendendo tudo. E tudo isso era somente para glorificar o nome de Deus. Só que quando acontece um momento como esse, que olha só, um momento de falar em línguas estranhas, existe uma característica bem peculiar. Sabe qual é? Porque pode causar temor e também desrespeito por parte do que estão assistindo, que estão em volta, vendo e observando aqueles que estão falando em línguas estranhas. Algumas pessoas estavam surpresas pelo fato de que, na terceira hora do dia, às 9 da manhã, um grupo de pessoas estivesse, então, falando das maravilhas de Deus. Outras pessoas, por sua vez, deixaram então de ser tomadas por um espírito crítico e debochando, dizendo que os discípulos estavam bêbados. O certo é que aquelas línguas vinham do Espírito, independente da opinião das pessoas que estavam ouvindo. Mesmo hoje, há pessoas até ditas estudiosas da Bíblia, conhecedores da verdade, né, se dizem, que tentam com suas pesquisas desqualificar aquilo que o próprio Deus vem fazendo em nossos dias. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender é que quando vai ocorrer uma manifestação sobrenatural, o comum é que as pessoas reagem de forma distintas. Lembra de Elias, quando Elias fez cair fogo do céu, né? Os israelitas clamaram que somente o Senhor era Deus. Só que essa mesma ocorrência não teve efeito, né, na mudança do rei Acabe, que continuou então sob a influência de Jezabel, que continuou adorando a Baal. Amém? Então, parece que nós já vimos que a Bíblia registra o Espírito de Deus fazendo com que os discípulos de Jesus falassem em outras línguas, mas no dia de hoje as pessoas parecem que ficam cegos, parece que fingem que não acreditam, parece que fingem que isso é impossível de acontecer nos nossos dias. E não é impossível, amém? Porque essa promessa era para todos aqueles que nele crê. Aquele que nele crê em quem, Tiago? Cresce em Jesus. Porque se eu não crer em Jesus, isso não vai acontecer. Irmãos, aquelas línguas, elas poderiam até ser desconhecidas diante do vocábulo de cada pessoa que estava falando, amém? Eram desconhecidas sim. Só que independente da opinião das pessoas que estavam ouvindo, Deus sabia, sem sombra de dúvida, que essas reações iriam acontecer. Deus sabia que tudo aquilo ia acontecer. Deus sabia que as pessoas iam ficar perplexas. Deus sabia que as pessoas iam ficar nervosas. Que alguns iam falar, estão bêbados. Sabe por quê? Porque o costume dos judeus era de beber vinho todos os dias. Então algumas pessoas que estavam em volta estavam falando, eles estão bêbados, eles estão malucos. Só que mesmo assim, Deus não deixou de enviar o Espírito Santo. Deus não deixou, né, ser influenciado pelas críticas. Deus não se deixou ser levado pelo que as pessoas iriam dizer. E assim temos que ser nós. Eu não posso estar em um culto, amém, louvando a Deus, glorificando a Deus, e ficar falando, não, eu não vou glorificar a Deus porque tem um amigo meu que está do meu lado, pode pensar que eu estou doido, pode pensar que eu estou bêbado. Por isso que muitas pessoas não têm sido abençoadas, por isso que muitas pessoas não têm sido prosperadas no reino espiritual por causa disso, porque ficam pensando naquilo que outras pessoas irão falar. O segundo tópico é quando o poder de Deus chega, a necessidade de sabedoria na manifestação dos dons.
Cremos que as operações do Espírito Santo são reais e edificam a igreja, pois esse é o seu propósito. Por serem manifestações de um poder não humano, podem então trazer reações que precisam ser tratadas com prudência, para que o testemunho dos dons não sejam esvaziados. No verdadeiro culto cristão, não há espaço para a ausência do domínio próprio dos que, uma vez portadores de um dom do Espírito, irão ser usados para a edificação do corpo de Cristo. O cristão deve ter domínio próprio e sempre aprender a forma adequada com que será usado, então, por Deus. Olha, irmãos, quando Deus ele manda o seu poder e a manifestação, né, de um dom, no caso do Espírito, né, ele não vai retirar da pessoa a inteligência. Não vai retirar da pessoa o domínio próprio, o domínio de fazer, de saber o que é A, de saber o que é B, de ir para frente, de ir para trás. Amém? Se a pessoa, no caso, se uma pessoa ela recebe uma palavra profética, ela tem que compreender o que ela recebeu. Ela tem que entender, ela tem que ter sabedoria para repassar isso para a igreja. Amém? Sabe por quê? Porque foi o Eterno que mandou, porque foi Deus que mandou. Deus não dá o espírito de divisão ou de contenda, ou o espírito de confusão na mente da pessoa, não. Os dons, entenda uma coisa, os dons, eles têm que ser usados sim, mas eles também têm que ser ensinados. Eles têm que ser ensinados, porque para que as pessoas não possam ter distorções, ou fazer aquilo de forma equivocada, fazer alguma coisa de algo errado. Amém? A igreja tem que se preocupar com isso, os pastores, os dirigentes, os obreiros têm que se preocupar com isso, tirar um momento, tirar um condicionamento para ensinar como são usados os dons espirituais. É por isso, então, que vai surgir as incredulidades. Amém? Sabe por quê? Porque em nenhum lugar do Novo Testamento vai ser dito que após o fechamento do cânon sagrado, ou após a morte do último apóstolo de Jesus, que os dons seriam encerrados. A Bíblia não nos garante isso. Nós não vemos nas Sagradas Escrituras que os dons espirituais foram encerrados, foram saciados. Não. Só que os incrédulos, eles vão meio que usar a falta de discernimento dos cristãos, a falta de como você vai usar, né, os dons espirituais. Aí vão usar isso. Ah, não, fulano de tal, ele começa a sapatear, rodar e cai, caixa de som cai por cima dele e tal, como se a pessoa não tivesse domínio do Espírito, do Espírito. Entende? Então nós temos que ter o domínio do Espírito. Vamos aqui para esse segundo subtópico, do segundo tópico, que é a incredulidade. Amém? Como nós vemos aqui, na Bíblia Sagrada, né, nós não vamos observar isso, que Deus tinha encerrado, né, que Deus tinha fechado os dons espirituais para aqueles que crescem em Jesus. Cremos que o movimento pentecostal é efetivamente o derramar de Deus sobre toda a carne, conforme está escrito então nas Escrituras. Dizer que o batismo com o Espírito Santo, como nos relata a Bíblia, não é para os nossos dias, é questionável, mas o desafio aqui experimentem esse poder de Deus está aberto então a todos, mesmo aos que não creem. Irmãos, nós cremos, pelo menos eu creio, e a Igreja Assembleia de Deus ela crê, que o movimento pentecostal é efetivamente o derramar de Deus, de forma notória e verdadeira, que o derramar de Deus sobre toda a carne, conforme está escrito lá na palavra do Senhor, né? Nós cremos que a promessa, né? Nós cremos que a promessa que Jesus fez para os discípulos, para eles ficarem em Jerusalém, essa promessa é verdadeira. Nós cremos nessa promessa. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus creram nela. Porque se nós não tivessem crido nela, eles não estariam em Jerusalém esperando que o Espírito Santo derramasse o poder. Eles não sabiam de que maneira iria acontecer. Eles não sabiam que o revestimento de poder viria no dia de Pentecostes. Eles não sabiam o que eles iriam falar. Eles não sabiam que eles iriam falar em outras línguas. Eles não sabiam que a partir daquele momento eles iriam ser olhados como loucos dentro da sociedade. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eles sabiam que após serem revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo, eles iriam sair dali transformados com as suas vidas. Eles iriam sair dali com mais coragem, com mais força para pregar o Evangelho, com mais determinação para anunciar as Sagradas Escrituras. Amém? E aí nós vamos então para o terceiro tópico, para nós encerrarmos essa lição, que o vento sopra onde quer, e é o título da nossa última lição. O vento como uma representação do Espírito Santo. Jesus, ao encontrar-se então com Nicodemos, mestre da lei, não hesitou em comunicar a ele a necessidade do novo nascimento. E olha que Nicodemos ele tinha um conhecimento religioso. A estrutura religiosa a que Nicodemos pertencia não era adequada à realidade do reino de Deus que Jesus estava trazendo.
E o Senhor disse então a ele que era necessário ele nascer de novo, ter então uma nova experiência para com Deus. Jesus então trouxe uma forma dinâmica de relacionamento para com o Pai. O Espírito Santo é comparado ao vento, que, como Jesus disse, assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Amém? O que Jesus ensinou é que um fenômeno que um fenômeno como o vento não pode ser comandado pelo homem. Ah, isso é interessante demais, eu gosto dessa parte. Sabe por quê? Porque o homem ele fez barcos à vela, que conduz então a grandes navegações e utiliza a energia eólica para gerar eletricidade, como grandes torres, mas não pode controlar a corrente natural do ar. Somente Deus controla a origem e a direção do vento. Irmãos, no capítulo 3, no caso de João, como nós acabamos de ler aqui, atrás desse rato de Nicodemos, nós vemos um diálogo assim tremendo e muito importante. Muitas lições podem ser extraídas desse relato. Amém? João vai registrar duas assim, muitas verdades, mas duas grandes verdades que nós vamos usar aqui nessa lição, né? Sabe qual é? Porque a primeira está no versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Amém? Que todos aqueles que creem em Jesus pudessem ter vida eterna. Só que a primeira, né, que eu posso falar assim, que a primeira, sabe qual é? É do versículo 8, onde o vento sopra onde quer. Podemos ouvir a sua voz, mas não podemos saber para onde ele vai, nem de onde ele vem. Amém? Sabe por quê? Porque a força do vento, ele vai depender da pressão atmosférica e da temperatura, levando então o vento de um lugar para outro. Levando o vento então, tipo assim, do norte para o sul, do leste para o oeste. Entende? Então, esse vento ele vai levar nuvens, ele vai assoprar na sua camisa, ele vai fazer com que o mar fique eufórico, entende? E o que nós temos que entender é que dessa mesma maneira o Espírito Santo faz com as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele não está condicionado à vontade do homem. Ele não está condicionado à vontade e aos planos humanos, mas ele está condicionado aos planos de Deus. Ele está submetido à ordem divina. O homem ele pode até tentar controlar o vento, como a Dilma fala, vamos estocar o vento, né? Piada, irmãos. Mas, irmãos, o homem pode até tentar manusear o vento, fazer usinas eólicas, fazer o ventilador e outras coisas, mas ele nunca vai conseguir controlar o vento natural. Sabe por quê? Porque da mesma maneira, o Espírito Santo, ele vai conduzir o homem como o Espírito quiser. Não como o homem quer, mas como o Espírito quer. Tá. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ser nascido do Espírito é ter a experiência do novo nascimento. Um nascimento, então, espiritual. É ser cheio do Espírito. É o desejo de Deus para os nossos dias. Olha só, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho uma necessidade na minha alma. Sabe qual é, Tiago? É a alimentação espiritual. Se eu não tenho vontade de ler as Escrituras, se eu não tenho vontade de louvar a Deus, se eu não tenho vontade de aprender sobre a palavra do Senhor, eu não sou nascido do Espírito. Eu não sou nascido da água. E olha só o que a lição nos diz. Quem é nascido do Espírito é guiado por ele em uma nova visão de mundo sobre a perspectiva de Deus. Quem nasce do Espírito ouve a voz de Deus e aprende a ficar em sintonia com o que ele quer. Aquele que é nascido do Espírito é submetido ao domínio do Espírito Santo. Aquele que é nascido... Quando a criança nasce, meu amigo, entenda uma coisa, quando a criança nasce, ela fica no colo. Ela não pode fazer nada, a não ser o que a mãe dela faça. Ela não pode sair do berço se a mãe dela não pegar. Assim somos nós na nossa vida espiritual. Quando eu me converto a Cristo, eu me submeto ao domínio de Jesus. Quando eu nasço do Espírito, eu me submeto ao domínio do Espírito. E isso é fácil de você explicar e de você entender. Entende? Então... no Pentecostes, os discípulos foram cheios e falaram em línguas. E logo após Pedro, revestido do poder de Deus, não apenas falou em línguas, mas o que ele fez? Testemunhou de Jesus. E como resultado de suas palavras, quase 3.000 almas, então, se salvaram aos pés de Cristo. Não vou me alongar aqui, porque todo mundo conhece essa passagem. Tá. Então, terceiro, para nós encerrarmos a lição, que eu já estou bem longa aqui. Já estou gravando aqui quase 30 minutos. A fé para receber, então, um revestimento de poder. Olha só. Deus espera que em nossas vidas cristãs tenhamos fé. Mas ter fé em quê? Naquilo que Deus disse. Jesus ordenou que os seus discípulos aguardassem em Jerusalém para serem visitados pelo Espírito Santo. E o que os discípulos então fizeram? Foram viajar? Foi passar uma férias? Não, senhor.
Eles não saíram de Jerusalém. Eles aguardaram com fé, crendo no que o Senhor Jesus disse, e foram recompensados. Olha só, a Bíblia é clara quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O revestimento de poder é bíblico, agrada a Deus e está disponível para aqueles que creem. A fé no que Deus diz é tão importante para qualquer aspecto da nossa vida, que Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria, que peça a Deus, mas que o faça com fé. A experiência do batismo com o Espírito Santo também é para todos. A promessa está relatada em Joel e no Evangelho de Marcos. O cumprimento está então registrado nos Atos dos Apóstolos em nossos dias. Não é uma promessa apenas para pentecostais, mas para todos aqueles que creem em Jesus. Do que mais precisamos para acreditar que Deus deseja revestir nossos servos e servas com poder para testemunhar. Se não cremos nas promessas e no projeto de Deus, em que então creremos? Entende? Então, muitas críticas vão surgir, muitas pessoas vão inventar histórias, entende? Muitas pessoas vão dizer que isso não acontece, entende? Alguns críticos vão colocar os pentecostais contra os neopentecostais, entende? Vão dizer que um é contra o outro e assim por diante, mas a questão é que Deus ele é responsável quando o homem, quando os homens limitados, né, falham na obra do Senhor. O homem ele é falho na obra de Deus, porque ele pode até tentar fazer as coisas do Senhor, mas eles sempre vão tropeçar, entende? Mas Deus ele é sempre responsável por tudo aquilo que ele faz. Os planos de Deus não foram mal elaborados. Os planos do Senhor não foram mal feitos, né? Nenhum grupo de cristão dessa presente época, no caso da reforma, eles vão acertar, eles vão concordar com tudo, né, aquilo que a Bíblia diz, assim, de forma verdadeira. Sempre, na realidade, nem dessa maneira que tem que dizer. Nenhum grupo de cristão ele vai concordar com outro grupo de cristão em todos os pontos. É assim que eu deveria ser falado, entende? Só que naturalmente não se pode tomar tudo isso, né, por uma parte, sabe por quê? Porque isso não é razoável. Pensar que por meio do pentecostal é feito algumas heresias. Por quê? Porque os hereges vêm de todas as partes. Os hereges vêm tanto do pentecostal, quanto dos neopentecostais, como dos tradicionais. O fato é que existem pessoas em todos os ambientes, em todo o mundo, que abusam das coisas, entende? Existe o prefeito ladrão, existe o prefeito honesto, existe o pastor ladrão e existe o pastor honesto. Então, em todos os âmbitos, vai ter essas desigualdades, entende? Mas os problemas vistos nas diversas igrejas cristãs, elas não vão retirar a garantia da promessa de Deus. E isso é fato, sabe por quê? Porque a igreja de Deus não pode estar edificada em uma instituição, em um templo. Mas a igreja de Deus, ela tem que estar edificada em Cristo, na palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Me perdoe por essa pressa, me perdoe por eu gravar essa aula novamente no sábado. E eu garanto a você que semana que vem terá surpresa, entende? Semana que vem a primeira lição vai ter uma surpresinha e vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você puder, curte nosso comentário, compartilhe aí e tenha uma boa aula.